Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de instrumentação. Agora vamos dar continuidade a estruturas de controle para colunas de destilação. Vamos recordar o que nós vimos no nosso último vídeo. No nosso último vídeo nós vimos que as variáveis manipuladas são as válvulas de controle, as variáveis controladas são temperatura e níveis e pressão, e os principais distúrbios estão na carga e nos fluidos de refrigeração e aquecimento. Então, é isso que nós vimos no último vídeo, e agora nós vamos desenvolver uma estrutura de controle, ou seja, nós vamos relacionar a válvula manipulada com o que ela vai controlar. E esse emparelhamento de variáveis é o que nós chamamos de estrutura de controle. Então, é isso que nós vamos ver neste vídeo. E para propor essa estrutura de controle, o que nós temos que levar em consideração? Nós temos que considerar o efeito das variáveis. Uma boa variável manipulada é aquela que é forte e rápida. Ela tem que ser forte e rápida. E a rapidez é importante, assim como a força, ou seja, o ganho que ela tem na variável de saída. Isso faz com que nós controlemos as questões relativas ao topo, nível e temperatura de topo, usando as variáveis L e D, e no que tange ao controle da composição de fundo e o nível de fundo, usando o B e o V, que é o boil-up. Isso não quer dizer que L não afete a composição de fundo, ele afeta. Mas como nós queremos uma rapidez na resposta, nós vamos considerar que, para controlar o fundo, nós vamos usar as variáveis que correspondem à parte de baixo da coluna. Então, baseado na força e na rapidez, nós vamos, então, para considerar a estrutura relativa à parte de cima, vamos usar o L e o D, ou uma combinação de L e D, e na parte de baixo o V e o B, certo? E para controlar a pressão, nós vamos dar um destaque especial à pressão, e essa parte da pressão é o último tópico que nós vamos ver, certo? Então vamos começar com a primeira estrutura de controle, que é a mais comum numa coluna de baixa e média pureza. Primeira coisa que nós temos que controlar num sistema desses são as malhas de inventário. Sem o controle das malhas de inventário, nós não conseguimos operar a coluna. Por que nós temos que controlar as malhas de inventário? Porque as malhas de inventário têm sistemas integradores. Esses sistemas integradores são decorrentes das bombas, que acabam gerando um polo na origem. Para poder operar e trabalhar com a planta em malha aberta, nós temos que ter pelo menos as malhas de inventário em malha fechada. Então, nós vamos escolher, para controlar o inventário do sistema, esse conjunto de malhas que está em azul. Ou seja, nós vamos controlar o nível do vaso de topo mexendo no destilado. A pressão aqui está esquematicamente representada em termos de fluido de água de resfriamento, mas não preste muita atenção no controle da pressão, que depois nós vamos detalhar mais. E o vaso de fundo está sendo controlado pela retirada de fundo da coluna, certo? Quer dizer que, se eu usar o inventário dessa forma, eu vou poder utilizar o L e o V para controlar a composição da coluna. Observe, então, que nós vamos usar o L para controlar essa composição de topo, ou a temperatura de topo, e o V a composição de fundo, certo? O nome dessa estrutura de controle, ela segue o padrão que se utiliza, que são as variáveis utilizadas e empregadas para controlar a composição. Nesse caso, então, nós estamos controlando a composição de topo com a variável L, que é o refluxo da coluna, e a composição de fundo nós estamos usando o V, que é o boil-up. Então, essa estrutura é chamada de LV. Certo?
o próximo desenho mostra essas malhas novamente desenhadas e também apresenta o nome alternativo a essa estrutura, pelo fato de ela alterar a energia consumida no sistema diretamente. Ela também é chamada de estrutura de balanço de energia. Essa estrutura que normalmente se começa com colunas de baixa e média pureza. Por quê? O L é que afeta a composição na coluna, o V que afeta a composição na coluna, e, portanto, o L e o V são duas variáveis bem adequadas para controlar essas duas composições. Mas elas têm uma grande interação, porque quando eu aumento o L, o que vai acontecer? Eu estou colocando mais leves para dentro da coluna. Então, os leves estão descendo. Isso faz com que essa temperatura desça e essa temperatura desça. Por outro lado, eu aumentando o V, eu estou colocando os pesados para dentro da coluna. Isso faz com que essa temperatura suba e essa temperatura suba. E existe uma briga entre essas duas variáveis manipuladas. O L tende a diminuir a temperatura, o V tende a aumentar a temperatura. E essa é a briga entre essas duas variáveis manipuladas. Então, quando nós temos uma coluna de alta pureza, essa interação entre essas duas malhas de controle acaba sendo muito significativa. Isso faz com que, para colunas de alta pureza, a estrutura LV não seja indicada. Esse é um dos motivos que faz com que ela não seja indicada. Ou seja, ela tem uma forte interação entre as malhas de controle de topo e fundo, certo? E aí, nessas situações, nós vamos usar uma outra estrutura, que é a estrutura DV. A ideia da estrutura DV é o seguinte: D vai controlar a composição de topo, V vai controlar a composição de fundo. É essa a origem do nome das variáveis, ou da estrutura de controle. Então vamos ver como é que fica esse sistema. Nesse caso, o inventário, nós vamos ter o controle do nível sendo feito pelo refluxo, e agora a composição de topo, ela é controlada pelo destilado, certo? E o principal motivo que se usa essa estrutura é, primeiro, uma redução no grau de interação entre as malhas de controle, uma interação que é ruim na estrutura LV, mas o principal motivo mesmo está associado ao quê? Quando nós estamos controlando o destilado, o destilado não seria uma variável adequada para controlar o sistema quando eu tenho uma elevada razão de refluxo. Quando eu tenho uma elevada razão de refluxo, isso quer dizer uma razão de refluxo maior que 5, controlar o nível do vaso de topo através do destilado, essa é uma variável que não é adequada, porque eu tenho uma pequena vazão saindo pelo destilado. Imagine que estejam entrando 6 unidades de vazão aqui, 5 dessas unidades estão indo pelo L e apenas uma está indo pelo destilado. Quer dizer que o destilado ele tem pouca influência no nível do vaso de topo, sendo que o grosso da influência, ou seja, a variável forte, neste caso, é o refluxo. Então, para controlar o nível desse vaso com uma vazãozinha, isso levaria à situação em que o sistema saturaria fortemente essa variável D. Por outro lado, se eu controlar o nível do vaso de topo usando a maior vazão, eu não vou ter esse problema. Então, essa é a ideia. Eu estou impossibilitado de controlar o nível do vaso usando uma vazão pequena. Eu sou obrigado a usar a principal vazão. Então, essa é a ideia. Essa estrutura ela também é chamada de balanço de massa, porque ela altera o balanço de massa, o que entra
e como ele se distribui nas saídas, ou seja, para uma dada alimentação, como ela se distribui entre o destilado e o fundo, certo? O ponto-chave é que essa estrutura DV, ela também tem um equivalente, que é a LB. No caso, a LB vai ser a situação em que eu vou controlar um inventário de fundo usando a variável boil up, e daí eu vou deixar a composição mexendo no B. Então, são duas estruturas equivalentes, similares, e essas duas estruturas eu vou escolher entre uma ou outra baseado na vazão de saída do sistema. Por exemplo, digamos que eu esteja separando propano e propeno. O propeno sai no topo e o propano sai embaixo, que é mais pesado. Digamos que eu tenha na alimentação uma vazão baixa de propano, ou seja, em torno de 10%. Isso vai fazer com que a vazão que seja baixa é a vazão de saída de propano. Nesse caso, numa estrutura, numa coluna propano e propeno, em que o propano tem pouca concentração na alimentação, eu vou usar a estrutura LB. Por outro lado, se eu tiver uma grande concentração de propano, ou seja, pouca concentração de propeno que sai no topo, a estrutura que eu vou escolher é a estrutura DV. Como nós sabemos, a separação propano e propeno precisa uma elevada razão de refluxo. Então, eu vou ter que usar ou a estrutura LB ou DV baseado na quantidade que entra de propano e propeno. E aí eu vou escolher se é LB ou DV. Mas essas duas estruturas são similares. E um ponto-chave, então, é que estruturas DV e LB, melhor dizendo, LB, são duas estruturas que elas ocorrerão ou serão utilizadas principalmente quando a coluna é de alta pureza ou quando a separação é difícil de ocorrer, que eleva a razão de refluxo. Então, essa é a ideia. Mas um ponto-chave que nós temos que levar em consideração é que, se eu for usar a estrutura baseada no balanço de massa, que é DV e LB, eu tenho que inserir uma ação de controle antecipativa. Vamos entender isso. Imagine que eu tenho uma mistura de 50 de A e 50 de B entrando na coluna, e eu quero fazer uma separação perfeita, ou seja, quanto tem que sair no topo? 50, e quanto tem que sair no fundo? 50. Certo? Bom, agora digamos que eu passe de 50 para 100 de cada um na alimentação. O que vai acontecer, mantendo a mesma composição de saída, é que eu vou ter que tirar no topo 100 e no fundo 100. Acontece que a dinâmica da composição ela é lenta. Ela é como se a dinâmica da composição subisse de escada e a dinâmica da hidráulica sobe de elevador. O que isso significa? Então, digamos que eu aumentei a vazão, sem alterar a composição. Essa vazão agora está subindo mais vapor. Esse vapor está subindo, está condensando aqui. Chega nesse vaso, isso faz com que, para manter o vaso no mesmo nível, faz com que eu aumente essa vazão, sem alterar a vazão de saída. Por quê? Porque como o aumento da vazão de vapor ela é muito mais rápida que a alteração de composição, já vai haver um aumento de vapor chegando sem alteração da composição nesse prato. Só vai começar a alterar a remoção de destilado quando a composição no prato for alterada. Mas até isso acontecer, já vai ter alterado o refluxo. Por quê? Porque o vapor chega rápido lá em cima, condensa, aumenta essa vazão,
que por sua vez aumenta o nível, e para manter o nível constante eu sou obrigado a aumentar o refluxo. Aumentando o refluxo, eu estou alterando, na realidade, a proporção, e como nós estamos vendo aqui, o que era para acontecer, eu tinha que aumentar a retirada também. E eu não estou aumentando a retirada, eu só vou alterar a retirada quando houver uma alteração de composição, somente quando houver uma alteração de composição. Então, essa é uma estrutura que ela sofre muito com variações na vazão de alimentação. E como é que eu resolvo isso? Através de uma malha antecipativa. Eu vou usar uma malha antecipativa, mexendo direto, alterou a vazão aqui, eu mexo direto no destilado para manter a proporção retirada e saída. Isso é muito fácil de ser implementado industrialmente, basta eu pegar o medidor de vazão, filtrar através de um filtro adequado, passa baixa adequado, com uma dinâmica adequada, e eu pegar agora esse valor filtrado da vazão, e lá, em lugar de mexer em F, em D, eu trabalho com a razão D sobre F. E daí a variável manipulada, essa variável aqui, que é a ação de controle que vai para a variável manipulada, em lugar de mexer em D, mexe na relação D sobre F. Isso vai ficar mais claro quando eu mostrar para vocês na próxima estrutura, controles com razão, certo? Então, se você usar estrutura DV e LB, lembre-se de colocar uma ação antecipativa. A ação antecipativa é fundamental para o sucesso dessa estrutura de controle, principalmente nas situações onde a vazão de alimentação variar significativamente. Bom, a estrutura LB, como nós já comentamos, ela é irmã da estrutura DV. Só para deixar isso claro aqui, o inventário, nesse caso, do vaso de fundo é o boil-up, e a estrutura de composição é essa aqui. Então, a lógica é a mesma. Bom, agora digamos que eu tenha aproveitado a Black Friday e comprei uma série de medidores de vazão e instalei na minha planta essa série de medidores de vazão. Além, então, dos medidores que eu tinha antes, temperatura, nível, pressão, diferença de pressão, eu tenho agora também um medidor que são os medidores de vazão. Como é que eu posso usar essa informação? Como é que eu posso usar isso? A primeira coisa que eu vou ter que fazer é fechar as malhas de vazão. Então, a primeira coisa que nós fazemos é fechar essas malhas de vazão. Porque é a vazão que altera o quê? O refluxo. E esse refluxo que altera a composição. A válvula produz o quê? Uma variação de vazão. Só que a vazão que passa pela válvula depende da abertura da válvula e da diferença de pressão. Então, o que acontece? Nós vamos pegar e vamos, digamos, se eu não fechar essa malha aqui, qualquer alteração e qualquer interação, por exemplo, se eu estiver usando uma bomba comum a essas duas correntes, uma alteração nessa válvula vai provocar um distúrbio nessa aqui. Então, a primeira coisa que eu faço é fechar as malhas. Fecho as malhas de vazão. E agora, eu posso usar as vazões nos moldes que nós estávamos representando nas estruturas anteriores. Ou seja, em lugar de mandar a abertura da válvula, nós mandamos um set point, uma malha cascata, para essas malhas de vazão fechadas. Essa é uma forma de usar as vazões. Mas quando nós trabalhamos com vazões e medimos as vazões, nós podemos ir além. Nós podemos usar estruturas baseadas na razão entre as variáveis. E aí é importante nós recordarmos de uma coisa importante em termos de coluna de destilação. As linhas de operação, tanto na seção de enriquecimento quanto na seção de esgotamento, elas dependem da relação entre L e D. Elas dependem da razão de refluxo. Então agora, em lugar de usar, uma vez que eu tenho vazões medidas, em lugar de usar simplesmente L, simplesmente D,
para controlar a composição, eu vou usar agora a relação entre L e D, porque a relação entre L e D, que é a razão de refluxo, é o que é responsável pela alteração do quê? Da composição e da linha de operação, num gráfico McCabe-2. E isso traz o quê? Uma série de vantagens. Então, como é que é a estrutura LD e VB? A ideia agora, nós não vamos mais mexer em L, vamos mexer na relação L sobre D. Então, vamos analisar isso aqui. Vamos analisar aqui essa estrutura. Então, aqui nós temos as malhas de vazão fechadas. A escolha se eu vou usar D ou L depende da razão de refluxo operacional. Se ela for elevada, eu vou controlar o nível do vaso de topo mandando o set point para cá, certo? Ou seja, vou controlar o inventário mexendo em L. Nesse caso, por uma questão gráfica, está ilustrado que eu estou controlando o nível do vaso de topo mexendo no destilado. Então, eu tenho essas duas malhas fechadas. Agora, o controlador de composição não vai mais dar o valor de L, ele vai dar qual seria a relação L sobre D. E aí eu pego o valor medido de D, multiplico pela ação do controlador, e aí eu tenho o set point para a malha de vazão de refluxo. Então, nós alteramos o set point baseado na relação, que agora é a razão é a variável, é a ação de controle do controlador, vai ser a razão de refluxo, e a efetiva vazão que será colocada e inserida no sistema vai depender não só da razão de refluxo, mas também da medição do destilado. Isso traz uma ação de controle intrínseca, um controle antecipativo intrínseco. Imagina aquela situação em que eu aumentei a vazão de alimentação, aumentou a quantidade de vapor está entrando aqui, isso faz com que aumente a quantidade de destilado. Mesmo antes de alterar a composição, a razão de refluxo continua a mesma. No que aumentou a vazão de destilado, automaticamente já aumenta o L para manter a relação L sobre D constante, o que é fundamental para a separação. Isso, então, faz com que essa estrutura ela tenha o quê? Uma ação antecipativa implícita, além de ter um comportamento não linear, porque L sobre D traz um comportamento não linear, e ela afeta esse comportamento não linear, ela afeta diretamente na composição. Então, essa é a melhor das estruturas de controle que eu apresentei para vocês. E aí vocês podem se perguntar, bom, mas por que ela é usada, não é usada, como ela é usada? Se vocês olharem industrialmente, ela é pouco utilizada. Ela tem um espaço para ser utilizada, deveria ser utilizada muito mais, porque ela atua essencialmente em cima de como uma coluna de destilação opera. Então, pelo fato dessa característica dela, de atuar em cima de como uma estrutura, uma coluna de destilação opera, isso faz com que ela seja a melhor das estruturas de controle. A interação entre topo e fundo diminui, o efeito de distúrbios de alimentação e demais distúrbios são removidos. Então, ela é top. Mas para essa estrutura poder operar, uma coisa é fundamental. Eu tenho que ter o quê? Medidores de vazão confiáveis, certo? Porque sem medidores de vazão confiáveis, essa estrutura não funciona. Esse é o grande problema dessa estrutura. Ela é ótima desde que eu confie na medição. Então, o principal problema dessa estrutura é que eu sou obrigado a ter medidores de vazão, e mais do que medidores de vazão
confiáveis, certo? E pelo fato da maioria das indústrias utilizarem medidores de placa de orifício, e os medidores de placa de orifício não são muito confiáveis, essa estrutura acaba sendo pouco utilizada. Esse é um dos motivos. O outro motivo é que é o desconhecimento, porque mesmo tendo medidores de vazão baseados em placa de orifício, eu consigo até configurá-los adequadamente para uma medição confiável. Só que além de ter, então, essa manutenção do medidor de vazão, eu sou obrigado a entender a existência dessa estrutura de controle. Aí é um passo a mais, mas é uma estrutura que tem uma série de benefícios do ponto de vista teórico e ela faz uso dessa informação a mais, que é a informação relativa às medições das vazões, além de levar em conta a essência de uma coluna de destilação, em que o que interessa mesmo numa coluna de destilação não é o refluxo, não é o destilado, mas sim a razão entre os dois. Isso é fundamental. Isso mostra também a importância de se ter o entendimento do processo na hora de nós desenvolvermos uma estrutura de controle a ser empregada no processo. Então, a coisa mais importante em controle de processos é o entendimento do processo. Quando você entende o processo adequadamente, você está a um passo de estabelecer uma estratégia de controle que envolve estrutura de controle no primeiro momento e as malhas de conexão, malhas cascata, malhas antecipativas, tipo de malhas descentralizadas ou multivariáveis para o sistema. Então, isso é fundamental, certo? Resumindo, então, nós vimos, primeira das estruturas de controle que nós vimos é balanço de energia. Quando há uma elevada razão de refluxo, nós não vamos usar balanço de energia, porque nós não vamos conseguir controlar o inventário usando o destilado ou a vazão de fundo da coluna. Aí entra em questão a estrutura balanço de massa, que é a DV ou LB. Mas estruturas melhores se conseguem se eu usar razão, e para isso eu preciso de medidores de vazão. Aí tem as estruturas baseadas em razão. Elas são equivalentes. A estrutura LD ou L sobre L mais D são estruturas equivalentes. Certo? Então, essa é a última das estruturas que nós vimos. Mas nós podemos também mesclar. Nós podemos mesclar uma estrutura combinando a estrutura de razão com uma estrutura simples dessas. Aí nós temos as versões combinadas em que uma das partes é controlada com a razão e a outra com a variável simples. Então essas são as estruturas combinadas. E por fim, quando a coluna é de elevado número de pratos, essencialmente um caso clássico é para propano e propeno, separação propano e propeno, nós podemos usar a estrutura DB. Só que essa estrutura DB, ela no estacionário, ela não tem esse grau de liberdade. Porque no estacionário, dado uma vazão que entra, eu tenho apenas um grau de liberdade nessa equação. Ou eu determino, ou eu especifico D e, consequentemente, calculo B, ou vice-versa. E na estrutura DB, nós estamos mexendo nos dois valores de forma independente. E, portanto, essa é uma estrutura que ela só vai funcionar no transiente, e colunas que estão sempre no transiente são colunas com um número elevado de pratos, que é o caso propano e propeno, certo? Então, essa é a base das estruturas, ou conjunto de estruturas de colunas de destilação que se tem. Agora nós vamos partir para o controle da pressão. Vamos falar sobre controle de pressão, e nesse sentido agora nós vamos analisar como nós controlamos a pressão. Bom, observe o seguinte, é como se fosse escalar um time de futebol. Se eu colocar alguém para jogar numa posição, eu não vou poder colocá-lo para jogar em outra posição simultaneamente. Então eu escolho
quem vai jogar numa posição e quem vai jogar na outra posição. Foi assim que nós fizemos para escolher quem ia ficar responsável pelo inventário e quem ia ficar responsável pela composição. A mesma ideia agora, nós temos que pegar o próximo grau de liberdade, que é inserido por uma válvula de controle, nós temos que usá-lo para controlar a variável que está faltando, que é a pressão. Então agora vamos falar sobre controle de pressão em si da coluna de destilação. Se nós tivéssemos uma coluna embatelada, a coluna embatelada, o que acontece? A pressão, essencialmente, nós controlamos a pressão pela injeção de mais vapor, menos vapor. Então, essa aqui é uma estratégia de controle muito usada em colunas embateladas. Mas eu não posso fazer isso porque numa coluna contínua, eu já estou usando a quantidade de vapor que entra para controlar a composição de fundo ou para controlar o inventário de fundo. Então, essa variável que é o boil-up, que eu posso usar numa coluna de destilação embatelada, ela já está sendo usada numa outra atividade, numa outra ação por uma coluna contínua. E por que ela vai afetar a pressão? Com certeza vai afetar a pressão, porque a pressão ela vai ser o quê? Eu tenho um vaso, que é a coluna em si, que é um determinado volume, eu vou alterar a pressão, essencialmente alterando o quê? O número de mols. Como é que eu altero o número de mols? Aumentando o que vaporiza, então eu aumento o número de mols, ou condensando, então injetando mais mols, ou retirando mais mols. Então, nós conseguimos alterar a pressão, injetando mais mols, ou tirando mais mols. Ou seja, tirando mais moléculas ou injetando mais moléculas. Como na injeção de mais mols, ou seja, vaporizando mais, não vou poder usar numa coluna contínua, como é o caso que eu posso usar numa coluna embatelada, só nos resta, para desenvolver a estratégia de controle no que tange o controle da pressão, afetar na quantidade ou na vazão de saída e, consequentemente, no número de mols. Isso, ou seja, para uma coluna contínua, o controle da pressão está associado ao quê? À taxa de condensação. Então, é isso que nós vamos ver aqui. Então, numa coluna contínua, a pressão ela pode ser controlada essencialmente mexendo na taxa de condensação, ou na injeção de inerte, ou na purga de gases. Então, eu posso fazer a purga de gases e eu diminuo a pressão, ou eu injeto inertes. Mas, normalmente, injetar inertes custa dinheiro, é caro, o inerte principal é o nitrogênio. Então, normalmente, nós pressurizamos o sistema ou despressurizamos o sistema alterando a taxa de condensação. Mas como é que nós podemos alterar a taxa de condensação? A taxa de condensação, representada aqui pelo QC ponto, pode ser alterado. Por exemplo, imagina que eu quero aumentar a quantidade de calor removido aqui. Eu aumento a vazão da água de resfriamento, multiplicado pelo CP da água, e aqui é a diferença de temperatura. Então, eu aumento a vazão, eu tiro mais calor do sistema, e a quantidade de calor do sistema que eu tiro é dada pela multiplicação da vazão vezes o ρ da água, vezes o CP da água, vezes a diferença de temperatura. Um efeito que ocorre normalmente quando eu aumento a vazão, diminui a diferença de temperatura. Diminui a diferença de temperatura, e aí nós temos que cuidar para que a temperatura de saída não seja maior que 45. Por exemplo, se eu diminuir a vazão, a temperatura de saída acaba aumentando, e isso pode afetar no valor permitido para a temperatura de saída da água de refrigeração. Então, aqui nós estamos vendo que se eu usar a água de resfriamento para controlar a taxa de aquecimento e resfriamento, nós já começamos a ver que tem um probleminha nessa estrutura. Então, ela não é a melhor das estruturas. Mas daí a pergunta é, como é que nós podemos, então, alterar
a taxa de resfriamento sem alterar essa parte relativa a essa vazão aqui? A resposta é usar a outra equação que está embutida quando nós trabalhamos com trocadores de calor. Quando nós estamos trabalhando com trocador de calor, a taxa de aquecimento ou resfriamento, no caso, ela é U, que é o coeficiente de transferência de calor, vezes a área de troca térmica, vezes a temperatura média logarítmica. Nós vamos mostrar para vocês que nós conseguimos usar essa expressão, essencialmente mexendo no A, através da estrutura que é o hot bypass. E aí, então, eu vou mostrar para vocês a estrutura hot bypass no próximo slide, que é uma estrutura bastante utilizada. E antes de nós partirmos para essa estrutura que é fortemente utilizada, aqui eu vou representar e sumarizar quais são os problemas de se usar a água de resfriamento, ou seja, usar esta válvula aqui para controlar a pressão. O comportamento dessa válvula é não linear, existe essa bilinearidade, que é a multiplicação entre essa vazão e o ΔT. Ela tem um baixo ganho, porque normalmente quando eu aumento a vazão, cai o ΔT, logo aumenta um, diminui o outro, a multiplicação dos dois acaba sendo um aumento, mas não é um aumento significativo. Então tem problemas de baixo ganho, tem a questão da dinâmica ser relativamente lenta, ou seja, ela tem uma dinâmica associada a essa taxa de resfriamento. E por fim, se eu usar essa estrutura, eu tenho que monitorar a temperatura de saída, para que ela não seja e não chegue a valores maiores que 45, e a vazão também, porque se eu tiver com vazões baixas, a situação crítica é vazões baixas. Vazões baixas faz com que a temperatura de saída aumente, e vazões baixas levam ao aumento de depósito e sujamento dos tubos. A incrustação, o depósito dos tubos acaba aumentando a resistência à transferência de calor, e aí essa estrutura, então, ela sofre, e eu sou obrigado a, se eu for escolher essa estrutura, ou seja, se eu escolher essa válvula para controlar a pressão, eu sou obrigado a acompanhar a temperatura de saída e a vazão de saída, para poder justamente garantir que a vazão de saída não seja baixa, que leve à incrustação, e também a temperatura de saída não seja maior que 45 graus. Para resolver esse problema, nós vamos fazer uso da estratégia chamada Hot Bypass. A estratégia Hot Bypass é essa aqui, ó. Nós vamos na estratégia Hot Bypass, nós temos o vapor saindo aqui, existe um desvio, esse desvio de vapor, por isso que vem o nome Hot Bypass, existe esse desvio de vapor através dessa válvula aqui, que é a válvula de Hot Bypass. Esse desvio de vapor vai direto para o vaso de topo. E pressurizando o vaso de topo, isso faz com que, se eu abrir essa válvula aqui, eu vou ter o quê? Um aumento, uma inundação desses tubos. Então, os tubos aqui do condensador não estão totalmente submersos de líquido. A parte que é responsável pela condensação são os tubos que entram em contato com o vapor. Os tubos que entram em contato com o líquido, já condensado, eles simplesmente levam a um subresfriamento desse líquido. Mas os principais responsáveis pela condensação são os tubos disponíveis e que entram em contato com o vapor. Esses tubos disponíveis que entram em contato com o vapor têm uma transferência de calor, um U muito elevado, e nós podemos levar isso em consideração como sendo a área de troca térmica. Então, a área de troca térmica é a quantidade disponível para trocar calor com vapor. Se eu abro essa válvula X, eu vou aumentar esse nível H, que faz com que eu tenha mais tubos sendo inundados, e a área de troca térmica, que é a área de troca térmica, que é esse A aqui, ó, essa área de troca térmica aqui diminui, porque eu vou ter menos tubos disponíveis para trocar calor
com o vapor. Se eu tenho menos tubos disponíveis para calor com vapor, a taxa de remoção de vapor cai. Menos taxa de remoção de calor, ou seja, retiro menos calor, menos condensa, aumenta a pressão na coluna. Então é essa a sequência aqui. Abri a válvula, aumentei o nível do condensador, em termos de inundação, diminuiu a área de troca térmica, que diminuiu, por conseguinte, a transferência de calor, que levou a um aumento de pressão. Ou seja, nós temos uma ação direta, uma vez que eu abri a válvula, ela tem o efeito de aumentar a pressão. Isso é um controlador com ação reversa. Nós temos um controlador aqui com ação reversa, porque o ganho é positivo. Então, é ação reversa. Então, essencialmente, nós estamos alterando a taxa de remoção de calor mexendo no A. A área de troca térmica, essencialmente, é isso aí. E nós temos um efeito interessante adicional, que é o seguinte. Esse fluido aqui, que fica no trocador de calor, ele acaba sendo subresfriado. Esse líquido entra aqui no sistema. Então, ele, pelo fato de ele não estar em equilíbrio com o sistema, ele está a uma temperatura mais baixa, ele vai fazer o quê? Ele vai condensar parte do vapor. Então, o comportamento que o sistema apresenta em termos de variação de pressão é esse aqui. Eu abri, por exemplo, a válvula X, fiz um degrau de 40 para 50, a pressão no primeiro momento aumenta rapidamente, e depois nós temos um overshoot decorrente do quê? Desse líquido subresfriado que leva a uma condensação. Então, esse líquido subresfriado leva a uma condensação que faz com que, então, a pressão caia um pouquinho. Essa sobreelevação é devido a essa dinâmica de condensação decorrente do fluido de resfriamento que nós temos aqui. Então, esse é o comportamento da pressão. E esse ganho é um ganho positivo que exige, então, um controlador com ação reversa. Observem que a coluna que nós temos usado como exemplo, que é a debutanizadora, ela usa um hot bypass. Aqui está o sistema de controle na central de controle, ilustrando o hot bypass. O condensador está embaixo e o vaso de topo está em cima. Vocês devem ter se questionado como é que o líquido sai do vaso do condensador e vai para o vaso de topo. Não existe bomba, é por questão de pressão. Essencialmente é por questão de pressão. Aí o líquido sobe e justamente então nós temos o vaso de topo em cima e o líquido sobe justamente porque você pressuriza mais ou menos o vaso de topo e essa pressurização faz com que haja mais ou menos inundação no condensador. Então essa é a estrutura que nós temos utilizado. Aí existem duas configurações de hot bypass. As primeiras configurações de hot bypass eram configurações em que existia a vinculação do condensador com o vaso de topo por baixo. Essa era uma configuração que traz uma forte interação entre a qualidade do controle do destilado, porque oscilações nesse nível aqui levam uma oscilação nesse cara aqui, que por sua vez alteram a pressão da coluna. Então, nessa configuração 1, nós temos uma interação forte entre essa válvula de controle e essa válvula de controle com o nível e com a pressão. Para resolver esse problema, foi desenvolvida uma outra estrutura, uma outra configuração, que eu já vou mostrar para vocês, mas antes disso, eu vou mostrar para vocês e falar para vocês que aqui está representado como sendo o controle. Na realidade, isso aqui é manual. Isso aqui o certo seria usar o H. Eu não coloquei o H aqui, eu deveria ter colocado o H. À medida que eu vou operando o sistema, os não condensáveis, o que é não condensável? É a concentração de hidrogênio, é tudo que é gás na condição operacional.
que está dissolvido na solução, ele é gás, pelo fato de ser gás, ele está dissolvido. Quando eu entro com gases dentro desse vaso, devido a esse bypass, eles não vão mais sair por baixo, eles vão ficar se concentrando aqui. De tempos em tempos, então, eu sou obrigado a purgar para evitar esse acúmulo. Essa purga é feita no flare. Então, eu, de tempos em tempos, abro o flare. Além disso, essa variável e a possibilidade de abertura para o flare é uma alternativa importante, porque quando eu não consigo controlar adequadamente o sistema, eu ainda tenho a possibilidade de abrir para o flare, que é uma questão de segurança, uma questão operacional importante. Certo? Então, por isso que está representado, mas aqui não está em malha fechada, o certo seria ter colocado um losango e um H, porque daí é uma atuação manual ou por seleção por lógica, né? De tempos em tempos ou de valor de pressão, certo? Mas voltando à configuração, então, essa é a configuração 1. A configuração 2, que é essa aqui, resolve o problema dos vasos comunicantes e interação desse cara aqui, que é o destilado, com esse nível, através de uma entrada por um sifão. Então, aqui nós resolvemos esse problema através desse efeito aqui, ó, que aí não vai ter mais interação entre esse nível aqui e esse nível aqui, porque agora ele está entrando por cima. O problema dessa estrutura é que eu tenho agora um efeito sifão. O que é o efeito sifão? O efeito sifão é, se não tem vazão passando aqui, a coluna de líquido que eu tenho que romper para haver vazão é essa altura aqui. Quando a vazão está ocorrendo no sistema, aí a diferença de nível que conta para esse sistema é justamente aqui. Então, isso cria uma certa esterese operacional devido a esse efeito sifão, e isso pode ser problemático a partir de, dependendo da coluna de destilação, ela tem uma pressão mínima para poder romper isso. É o caso da propano e propeno, por exemplo. A propano e propeno, se eu diminuir a pressão da propano e propeno, eu consigo separar melhor, porque aumenta a volatilidade relativa. Mas se eu diminuo a pressão, a unidade ela não consegue controlar adequadamente a pressão da unidade. Por quê? Porque pressões mais baixas, isso faz com que eu tenha esse efeito desse sifão, e aí o hot bypass deixa de funcionar. Do outro lado, se eu aumento a pressão, o hot bypass volta a funcionar, só que eu acabo diminuindo a volatilidade relativa. O número de pratos é o mesmo, se eu diminuir a volatilidade relativa, eu tenho que aumentar o refluxo. Aí eu sou obrigado a diminuir a carga da unidade, porque nessa situação, eu estou recirculando mais internamente, logo a capacidade para evitar que ocorra inundação na coluna, ela é uma capacidade restrita. Então, se aumentar o refluxo interno, menos vai ser a minha capacidade de processar quantidade de matéria. Então, normalmente, nessa situação, eu acabo tendo que aumentar o refluxo interno, que diminui a capacidade processável da unidade. Então, um projeto adequado do hot bypass tem um impacto enorme para o sucesso operacional. Então, para vocês terem uma ideia, 50% dos hot bypass industriais não estão funcionando adequadamente. Então, existe uma lacuna em termos de projeto adequado de hot bypass e ajuste adequado de malhas de hot bypass. Mas essa é a estratégia de controle de pressão mais usada industrialmente. E com isso nós terminamos a parte
de estruturas de controle de colunas de destilação. E eu agradeço, então, a atenção de vocês e me coloco à disposição para qualquer dúvida que, porventura, tenha permanecido. Muito obrigado e até a próxima.